Vamos falar hoje de uma história, uma fábula sobre liderança que meio que vira de ponta cabeça tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o que é ser um líder. É uma narrativa que bota o sucesso profissional de um lado e o fracasso pessoal do outro e levanta uma questão bem desconfortável. Pois é, essa é a grande pergunta que a história joga no nosso colo. Esse é o conflito que move o protagonista e que, no fundo, convida a gente a olhar um pouco para dentro. Então, vamos conhecer o John. Olhando de fora, a vida dele parece perfeita, sabe? Gerente geral de uma fábrica importante, salário bom, família bonita. Mas, como a gente sabe, as aparências enganam, e muito. A verdade é que a vida do John está cheia de fachaduras. Em casa, a esposa se sente abandonada, os filhos estão cada vez mais distantes e rebeldes. E no trabalho, que era o seu porto seguro, a coisa também está feia. A equipe está insatisfeita a ponto de quase formar um sindicato. A pressão vem de todo lado. Chega um momento que a corda arrebenta. Pressionado pela esposa, o John topa, meio a contragosto, fazer uma coisa totalmente fora da sua realidade. Passar uma semana num retiro num mosteiro isolado. Ele vai cético, achando que é só para salvar o casamento, sem fazer a menor ideia do que estava por vir. E é nesse retiro que a história ganha um novo personagem. O instrutor do grupo é um monge chamado Simeão. Só que esse monge, no mundo dos negócios, era conhecido como Len Hoffman, uma lenda viva, um CEO famoso por recuperar empresas que estavam no fundo do poço. O que um cara desses estaria fazendo ali? E a primeira aula do retiro já chega com os 2 pés na porta. Simeão define liderança não como um cargo, mas como uma habilidade. A habilidade de influenciar pessoas para que elas trabalhem com entusiasmo. A questão é, como se consegue isso? A resposta está na diferença entre 2 palavras que a gente muitas vezes confunde. E aqui está o pulo do gato. Poder é basicamente forçar a barra. É o faça isso, se não. É algo que pode ser dado por um cargo, por exemplo. Já a autoridade? A autoridade é diferente. Ela nasce da sua influência pessoal. É fazer com que as pessoas queiram fazer o que precisa ser feito. E isso, meu amigo, isso precisa ser conquistado. O Simeão é bem direto sobre isso. Usar o poder pode até funcionar no curto prazo. Você consegue que as coisas sejam feitas. Mas, com o tempo, ele vai minando a confiança, vai destruindo os relacionamentos. A rebeldia de um filho, a desmotivação de uma equipe, muitas vezes são só uma resposta a um excesso de poder. Tá, mas se o poder é tão ruim, por que ele é o padrão na maioria dos lugares? A resposta é simples, porque a gente opera dentro de um modelo mental muito antigo. Um modelo que, pasme, foi herdado da estrutura militar. É esse modelo aqui que todo mundo conhece, a pirâmide clássica, de cima para baixo. O presidente, os diretores, os gerentes, cada nível existe para servir e agradar o chefe de cima. É uma hierarquia clara de poder. E qual é a falha fatal desse sistema? Pensa bem, se a energia de todo mundo está voltada para cima, para agradar o chefe, quem é que está olhando para a pessoa mais importante de qualquer negócio? O cliente. Ninguém. A organização acaba olhando só para o próprio umbigo. É nesse ponto que Simeão apresenta a grande virada da história. Uma ideia que é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Ele propõe virar esse modelo de cabeça para baixo. Literalmente. É uma pergunta que parece boba, mas que desafia séculos de gestão. E se a gente tiver construído tudo isso na base errada? E se a perspectiva correta for o exato oposto do que sempre fizemos? E aqui está a imagem que muda tudo. Com a pirâmide invertida, o cliente vai lá para o topo, que é o lugar dele. Logo abaixo, a equipe que está na linha de frente, em contato direto com o cliente. E o líder? O líder fica na base, dando suporte, servindo a todos. Então, a lógica é a seguinte: o papel do líder deixa de ser o de comandar e controlar e passa a ser o de servir. O líder se torna um facilitador. A sua função é tirar os obstáculos do caminho da equipe para que eles possam fazer o melhor trabalho possível e, consequentemente, servir bem o cliente. Agora, um ponto muito importante. Servir não significa fazer toda e qualquer vontade da equipe. Isso seria o caos. E o Simeão faz questão de deixar essa diferença bem clara. Existe uma diferença enorme entre desejos e necessidades. Um desejo é algo que a gente quer sem pensar muito nas consequências. Uma necessidade é um requisito legítimo para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. O líder servidor foca em atender às necessidades, não aos desejos.
E o que é servir às necessidades na prática? É dar treinamento, fornecer as ferramentas certas, criar um ambiente seguro. E olha que interessante, é também estabelecer limites claros e desafiar as pessoas a serem melhores. Porque crescer é uma necessidade humana fundamental. No final, a jornada do John termina, mas a reflexão continua. A história mostra que mudar do poder para a autoridade, de chefiar para servir, não é só uma técnica de gestão, é uma escolha de vida. Então a pergunta que fica não é só sobre liderança no trabalho, mas sobre como nos relacionamos com todos ao nosso redor. Afinal, quem estamos dispostos a servir?